Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende sempre ardente louvor. Amém. Nós temos um costume em casa, eu creio que tem sido algo muito gostoso. Então a gente chega na hora das refeições, almoço ou janta, e aí a gente puxa um coro, né? Então você tem as músicas que você canta ali, mas essa é uma das músicas. A gente chega para comer e antes de comer a gente canta minha alma, canta o Senhor, porque o coro todo mundo sabe, né? De cor. Aí canta e ora. Então isso fica fresco na mente. Esse é um costume que eu desafio você a implementar na sua vida. Você canta um coro, algo conhecido ali antes da refeição, todo mundo entra cantando e é muito, muito bom, né? A gente ainda vai cantar número 12, perdão, número 13, eu não queria falar, número 13, a Deus demos glória. Logo após esse hino, nós temos aqui o pastor Israel. Cadê o pastor Israel? Fala. Pastor, o senhor pode fazer uma oração logo após esse hino, por gentileza? Uma bênção ter o pastor Israel conosco. E nós vamos então cantar a Deus, demos glória com grande fervor. Vamos tocar pé? Comecemos. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Mulheres, Graça real foi assim que
Vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Os homens a crer-nos convida, tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Pastor, por favor. Pai Santo e Eterno Deus, nós te damos graças pela oportunidade que temos de chegar ao teu trono de graça, Senhor, com esses cânticos, hinos, ó Deus, para a adoração do teu nome. Ó Pai, que o teu nome seja cada dia engrandecido em nossas vidas e no meio deste povo, ó Pai, o povo do Senhor possa ser ele exaltado em cada momento. Cada cântico, cada louvor seja aceitável na tua presença. Pedimos, ó Deus, por este culto, de uma forma geral, ó Deus, e quando a mensagem é transmitida, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para agir em nossas vidas, em nossos corações, transformando nossas mentes, ó Deus, para sermos conforme a tua vontade. Pai, abençoa este lugar, abençoa este momento que temos aqui. Derrama sobre nós a tua bênção, Pai, que suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Pode sentar. Nós ainda vamos cantar no número 19, Sempre Seguirei a Cristo. Eu acho que tem nessa melodia, né? Será que tem? Se não, tem ali. Número 19. Uma das questões que a música contemporânea, música cristã contemporânea, ela falha, no geral, dá ao povo de Deus uma melodia que o empolgue para fazer a obra de Deus. Geralmente é uma música para você ficar sentindo, ficar assim, levantando a mão, alguma coisa assim, mas não é uma música que você usaria para ser o hino do seu time. Tá bom? O hino do time é como? Como que é o hino do seu time? Aí, ó. Uma vez Flamengo. Não, time. Sempre Flamengo. Mas as músicas, elas nos fazem ir para a guerra. Quando você se converte a Deus, você não está entrando em um hospital. Você está se alistando no exército. Tá? Quando você se converte a Deus, você está entrando numa luta, numa batalha. A partir de agora, o inferno inteiro está olhando para você e falando: vamos te pegar. Quando você se converte a Deus, o mundo, a carne, o diabo, eles se enraivecem. Você precisa cantar músicas que te levem para cima. Amém. Hoje nós colocamos aqui um pouco a música da Champions League, né? O pessoal se animou todo, jogaram futebol muito bem hoje. Eu falei, rapaz, foi bom ter colocado a música, né? Mas a música te leva a isso. Então nós precisamos cantar dessa forma e tente prestar atenção no que você está cantando. A gente vai cantar agora a música Sempre Seguirei a Cristo. Isso é muito forte. E foi muito feliz quem traduziu, quem escreveu, porque olha que bela letra. Ao vale calmo irei tranquilo com Jesus, onde as flores brotam a levar minha cruz. Você teria a capacidade de escrever algo tão belo? As flores brotando que leva essa cruz, né?
elas brotam e vão levando a sua cruz. Depois, ao vale escuro irei tranquilo com Jesus, onde as tempestades sempre encobrem a luz. Está escuro. Então você precisa cantar pensando nisso. Você nunca vai cantar a primeira estrofe e a segunda da mesma forma. Você vai pensar na letra. São todos completamente diferentes. Mas a gente vai cantar essa música então. Ao vale calmo você canta leve, e ao vale escuro você traz as nuvens. Eu quero ver as nuvens, hein? Cadê a Catarina? Catarina, eu quero ver as nuvens. Cadê a Ana? Está ali? Ana, eu quero ver as nuvens. Mas vamos ver então o nublado, tá bom? Ao vale calmo, irei tranquilo com Jesus. Ao vale calmo irei tranquilo com Jesus, onde as flores brotam a levar minha cruz. Por qualquer lugar eu seguirei meu Salvador, protegido pelo seu eterno amor. Sempre, sempre seguirei a Cristo, seja por onde for, eu o seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, seja pois por onde for, eu seguirei. Ao vale escuro irei tranquilo com Jesus, onde as tempestades sempre encobrem a luz. Minha mão na sua eu prossigo sem temor, com Jesus ao lado eu ando com vigor. Sempre, sempre seguirei a Cristo, seja por onde for, eu o seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, seja pois por onde for, eu seguirei. Por onde quer que for, Jesus, te seguirei, entoando alegres melodias irei. Teu caminho em segurança sempre vou trilhar, e por fim irei entrar no céu, meu lar. Sempre, sempre seguirei a Cristo, seja por onde for, eu o seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, seja pois por onde for, eu seguirei. Amém. Sempre, sempre seguirei a Cristo. Nós vamos cantar agora um hino. É um número especial. Vou convidar o irmão Juliano, a irmã Maria, a Tadeia. Nós vamos cantar a música Quão Vasto é o Amor do Pai. Se você souber a música, não fique envergonhado, cante junto, tá bom? A gente vai cantar essa música Quão Vasto é o Amor do Pai. O irmão Juliano gosta muito dessa música. Ele pediu para eu gravar a música para ele. Daqui a pouco eu tenho 3 ou 3. E a gente canta. Não sei o que falou. Quão vasto é o amor do Pai, profundo sem medida, ao ponto de seu Filho dar pra o verme vir ter vida, que pega agonizante, o Pai seu rosto vira, e as marcas do tiro, conduzem-nos à glória. Ó, veja o homem sobre a cruz, levando meu castigo,
gente vai cantar ainda mais um hino. O hino Cristo é a única esperança, do Amapá ao Rio Grande. O pastor Weber, ele tem pregado sobre nós fazermos um reset, um jeito de pensar em Cristo como realmente a Bíblia o coloca, e talvez isso vai mudar o jeito que nós pensamos. E essa música é uma música muito interessante, ela cita o nosso Brasil, e ela coloca Cristo como a única esperança. Por mais que você olhe uma pessoa na rua, e essa pessoa, você consiga recuperá-lo, de certa forma, da sua condição terrível, às vezes alguém alcoolizado, drogado, alguém perdido. O fato é que a única coisa que realmente vai dar esperança para esse ser criado à imagem de Deus, a única coisa que vai preencher o vazio dele é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi criado para isso. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, o que nós queremos com o nosso Brasil é isso. Do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita a angústia que se expande a verdade onde estará. Vamos cantar esse hino antes da mensagem. Do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita a angústia que se expande, a verdade onde estará. Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Nossa pátria amada e imensa, nosso povo humilde e bom, tem por meta a recompensa do celeste eterno dom. Do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se torne um crente para a bênção do país. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Na campanha brasileira para evangelização, seja a fé nossa bandeira, nossa espada a salvação, e por lema da porfia que garante o céu além, trabalhar enquanto é dia, pois a noite perto vem. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Amém? Eu esperava um pouco mais de vocês, mas eu imagino que alguns não conheçam a música. Quantos aqui conhecem essa música? Pelo menos 70%.
Mas a grande parte não conhece, mas a gente vai cantar mais uma vez depois, não agora, pode ficar tranquilo, nós vamos cantar mais uma vez. E essa música ela fala algo bem interessante. Ela diz: trabalhar enquanto é dia, pois a noite perto vem. Deus tem colocado você, como o pastor Weber já falou, como alguém diferente, alguém único, que vai evangelizar de maneira única as pessoas ao redor. E nós precisamos trabalhar, nós precisamos olhar e aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá durante esse dia que nós temos. Então, pastor Weber pode chegar, por favor. Nós vamos dar prosseguimento. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. E as crianças, obrigado, crianças. Nós vamos ter a separação. Crianças até 10 anos podem sair. Boa noite. Mais uma vez. Que bom passar esse tempo aqui com vocês. Obrigado. Eu sinto que a gente vai voltar mais fortalecido, mais empolgado com todas as tarefas e os desafios que Deus tem para nós ali em Indaiatuba. Obrigado, pastor João Paulo, e todos os outros pastores também que pacientemente têm me dado essa oportunidade de repartir um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Você sabe que para um pastor convidar uma pessoa que ele não conhece para pregar, dá sempre um friozinho na barriga, né? Você pensa, nossa, depois eu tenho que consertar o que esse cara falou aí domingo que vem. Ele vai fazendo aquela listinha de coisas, sempre dá um friozinho na barriga. Então eu quero deixar a minha gratidão pela coragem, né, dos irmãos em me dar essa oportunidade de vir dividir com vocês, embora a gente tenha a segurança de estarmos todos olhando para a mesma palavra, que é a palavra de Deus, que é a nossa referência. Isso nos protege de falar muita bobagem. Graças a Deus nós estamos aqui para falar sobre nós mesmos, mas sobre aquele que é tudo em nós. Estamos continuando então na nossa trajetória de dar resets aí na sua mente a respeito de Jesus. Vamos relembrar aqui rapidinho os 3 primeiros resets que a gente já conversou. Começamos no primeiro dia falando sobre você sair daquele lugar de um adorador, de um admirador e assumir o compromisso com a imitação. Onde Jesus coloca o pé, eu coloco. Onde Jesus foi, eu também vou. Ainda que haja limitações, porque ele era Deus, mas eu consigo extrair o sentido e o valor daquilo que Jesus fez e tento e me esforço para reproduzir em alguma escala, para poder ser essa imitação de Cristo. Eu gosto muito da ideia de sermos parábolas de Jesus na vida das pessoas. Assim como Jesus explicava e usava parábolas para explicar assuntos densos e complexos para os discípulos, a nossa vida deve ser uma parábola do reino de Deus, uma parábola de Cristo para a vida das pessoas que estão em nossa volta. Os nossos atos devem fazer essa indicação. O segundo reset foi onde conversamos ontem à noite. Quebramos a moldura dourada, né, que estava em volta de Jesus. Desafiamos as imagens que a gente vai construindo na nossa cabeça de um Cristo todo asseado, todo organizado no sentido prático da palavra. A gente olha para um Jesus que começa o seu ministério entre animais selvagens, encarando face a face o capeta,
né? Um Jesus que vai e cruza o mar, e pega a tempestade, toca em gente doente, né? E luta com gente endemoniada, e assim por diante. A gente conversou sobre isso. Se nós abraçarmos e nos inspirarmos na radicalidade desse Jesus, certamente nós vamos conseguir então viver esse evangelho, viver a essência daquilo que Jesus pensou originalmente. Foi ontem também que eu trouxe para vocês a ideia de um navio que passa muito tempo navegando, embora o seu casco estivesse limpo e com uma cor muito original, depois de muitos anos ele vai acumulando, né? E você perde a percepção de qual é de fato a cor original daquele casco. Esse reset de nos inspirarmos na radicalidade de Jesus nos ajuda muito a vivermos esse formato original. Hoje de manhã nós falamos sobre você ser você mesmo, no sentido de que Deus criou você de uma maneira muito particular, muito ímpar. A gente tem que tomar cuidado com as comparações, pois Jesus nos criou de uma maneira muito específica, e quando nós abraçamos o nosso jeito de ser, o nosso jeito com a nossa personalidade, sem comparações, a gente consegue impactar melhor os outros. É assim que Jesus vê você, é assim que você deve ver a si mesmo. E hoje à noite nós vamos para mais um reset, olhando para esses dois textos. Abre aí comigo para João, capítulo 4, versículo 35, e depois Lucas, capítulo 15, versículo 1. João 4,35, Jesus conversando com os discípulos, ele lhes diz o seguinte: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. E ainda Lucas 15, fazer uma espada no ar aqui, valendo um refrigerante, vai. Lucas 15, capítulo 15. Eu estou em João, por isso não está dando certo. Cobradores de impostos, Lucas 15, 1. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus. Vinham ouvir Jesus ensinar. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Fecha seus olhos, vamos ter um momento rápido de oração, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Pai, nós estamos aqui na qualidade de filhos necessitados, filhos que precisam da Tua intervenção, da Tua mão, do Teu poder sobre nós, para podermos ser e fazer qualquer coisa. E diante da nossa intenção de sermos impactados pela Sua palavra, nós dissemos o mesmo: precisamos de Ti. Então, Pai, através do Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, o Senhor hoje possa encontrar corações férteis aqui. De modo que a Sua palavra já nos indicou que o coração fértil é aquele que recebe a semente e tem disposição de colocá-la, de ouvir e de praticá-la. Então, ó Deus, nos ajuda nesse intento, que possamos preparar a nossa mente, o nosso coração, para que o que nós vamos escutar aqui seja transformado em ações, em práticas, e assim temos um coração que está frutificando, como Paulo diz, que o Evangelho nos preencha completamente, a gente possa dar frutos para a glória do Teu nome. A despeito desse pregador, ó Pai, eu peço que o Senhor possa falar ao coração do Teu povo. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei sobre você, mas eu tenho alguns versículos na Bíblia que eu leio que tem bastante problema de... não é bem acreditar, né? Mas eu sofro um pouco para entender o que Jesus está dizendo, porque quando eu olho para o texto e eu olho para a realidade, para aquilo que está em minha volta, eu tenho alguma dificuldade de pensar assim: Jesus, não é possível. Ou esse versículo só servia para aquela época em que você está falando, ou então eu estou vivendo de um jeito muito errado, né? A segunda pode ser a mais provável. Mas aqui em João, como nós lemos no versículo 35, Jesus chama os seus discípulos e fala assim para eles: olha, ergam os seus olhos, os campos estão brancos. E de verdade eu estou entendendo que ao fazer essa afirmação, Jesus está dizendo que o campo está pronto. Tem pessoas prontas, sedentas, como a mulher samaritana, que estão aí buscando respostas para suas dúvidas e tal. Mas quando eu, no meu dia a dia, como missionário, saindo na rua, entrando em contato com as pessoas, eu não tenho essa sensação.
Me parece que a realidade que Jesus está aferindo aqui, de pessoas com o coração pronto, com frutos prontos, eu não consigo lidar, eu não consigo enxergar isso com tanta praticidade no meu dia a dia. E aí, de novo, eu entro em crise, falo assim, Jesus, não é possível, você devia estar querendo dizer uma outra coisa, porque isso aqui que você está dizendo não é tão prático na minha vida. Aí eu olho, vou para Lucas, que fica um pouco pior, onde o texto diz que cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Eu não sei como é a sua realidade lá, pastor, eu não sei como é a sua realidade lá na sua igreja, mas tem uma coisa muito rara de acontecer, é gente que não é cristã, é gente que está comprometida com uma vida promíscua ou com uma vida longe dos valores de Deus, está super interessado de sentar ali perto de você ou perto de mim para ouvir as coisas que nós temos que ensinar. E aí de novo eu entro nessa crise. Eu falo, poxa vida, Jesus, não é possível. Você disse que o pessoal menos provável vinha até o Senhor para te ouvir, e eu não estou lidando com isso. Isso não é uma realidade. E aí, sendo sérios como nós somos na interpretação, no assunto de interpretação do texto, da palavra de Deus, a gente precisa levantar uma pergunta. Por que então esses versículos são tão distantes da nossa realidade? Óbvio que o problema não está no texto, óbvio que o problema está em nós. Se nós não estamos conseguindo ter essa percepção como a de Jesus, assim como ele falou para os discípulos em João 4, e os discípulos assistindo aqui também em Lucas 15, se a gente não está vivendo essa realidade, então, obrigado, já é certo que tem um problema na nossa maneira de viver, na nossa maneira de enxergar, na nossa maneira de imitar, de caminhar nos passos de Jesus. E é em cima disso que a gente vai conversar hoje. Por que a gente não tem tido essa experiência prática, baseado na vida de Jesus? Eu tenho uma hipótese. Aliás, eu tenho duas hipóteses. Uma a gente já tem conversado ao longo desses dias. Nós não temos essas realidades de forma tão vívida no nosso dia a dia, porque nós temos feito um Jesus à nossa própria imagem. A gente já tem falado sobre isso. A gente vai construindo esses estereótipos daquilo que a gente imagina que Cristo quer de nós, a gente dedica a nossa vida, e como alguém já falou, se você não conhece bem a Jesus, se você enxerga Jesus de uma maneira distorcida, quanto mais fiel você for, pior é. Porque na verdade você está sendo fiel a um Jesus que não é como deveria ser. Essa é a minha primeira hipótese. Aí eu trouxe uma cena de um filme. Cadê aqui? Para mostrar para vocês como que o próprio mundo tem satirizado a imagem de Jesus. Acho que vai dar certo. Como que o mundo tem satirizado Jesus, e aqui é um extremo, né? De uma pessoa fazendo uma oração a Jesus, mas você vai perceber nas palavras dele se não é muito exatamente disso que às vezes acontece na nossa vida. Acompanha comigo essa cena. Querido menino Jesus, nós também... olha só, Jesus já cresceu. Não precisa chamá-lo sempre de menino, sabe? Porque é bem estranho e repugnante olhar para um menino. Olha só, eu gosto mais do Jesus do Natal e eu estou orando. Quando você ora, você pode falar com Jesus adulto, Jesus adolescente, Jesus menino ou com quem quiser. Quer saber o que eu quero? Eu quero que ore direito para que Deus deixe a gente vencer amanhã. Querido menino Jesus, com sua roupa de pelo de carneiro e com suas mãozinhas pequenas e gordinhas... Era um homem, tinha barba. Olha, eu gosto mais da versão do menino, tá entendendo? Eu ganho as corridas e ganho dinheiro. Ricky, quer terminar logo com isso? Eu gosto de imaginar Jesus em uma camiseta smoking, porque parece que ele fala que eu quero ser formal, mas eu também estou aqui para variar. Porque eu gosto de farra e eu quero ver Jesus assim. Eu gosto de imaginar Jesus como um ninja que luta com samurais maldosos. E eu gosto de pensar em Jesus com asas de águias gigantes, cantando sozinho para Lynyrd Skynyrd, com uma banda de anjos, e eu lá, na primeira fila, no maior porre, cara. Ô, Cal, cala essa boca. Ah, sim, senhor. Tá bom. Querido Jesus recém-nascido, de 3,4 kg, que ainda nem sabia falar. Apenas um bebê tão meigo, mesmo assim onipotente. Agradecemos por todas as corridas que eu ganhei e os 21 milhões e 200 mil dólares. Uhul!
Agora essa grana que eu ganhei nessa última temporada. E também devido ao grande contrato que estipula que eu fale Powerade em cada oração, eu só quero dizer que Powerade é delicioso e refresca muito em um dia quente de verão, e esperamos o lançamento do sabor Blueberry da Montanha Mística. Obrigado por seu poder e suas graças, querido menino Jesus. Amém. 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 Vamos Foi atacar. uma oração e tanto, hein, cara? Você gostou? Você se saiu muito bem, né? Obrigado, eu ia mentir pra vocês. Querido menino Jesus, nós também... Olha só. Seria engraçado se não fosse cômico, né? É o contrário, seria engraçado se não fosse trágico. Mas a grande verdade é que todos nós também temos a nossa própria versão do menino Jesus, ou do Jesus. O barbado, o usando smoking, ou o que te abençoa, ou o que te ajuda a passar no vestibular, ou o Jesus que te cura, ou o Jesus que paga as suas contas. Eu não sei, todos nós temos as nossas próprias versões do menino de Jesus. E o meu desafio aqui, nesses dias, é justamente confrontar e insistir nesse ponto para que você volte os seus olhos para as Escrituras e abra mão desse Jesus que você imaginou e acolha de fato o Jesus que o Novo Testamento nos apresenta. Mas a gente percebe nitidamente nessa oração, nesse filme, de que as pessoas usam o Senhor Jesus para os seus próprios benefícios, e ele se torna então esse ídolo que eu construí com o nome de Jesus, mas ele está muito distante daquilo que Deus pensou originalmente. Essa é a minha primeira hipótese. Esses versículos que nós acabamos de ler não são uma realidade na nossa vida, porque a gente está vivendo para o Jesus que nós criamos. E se nós estamos vivendo para o Jesus que nós criamos, aí vem a minha segunda hipótese. Esses versículos, eles não são uma realidade na nossa vida, porque uma vez que nós criamos um Jesus do nosso próprio jeito, naturalmente, então, nós vamos ser e viver uma igreja na base da nossa lógica também. Afinal de contas, é o Jesus que eu criei. Então, eu vou estabelecer o que funciona, o que não funciona, o que entra, o que não entra, o que sai, o que não sai. Eu vou construindo essa lógica de viver como um cristão à luz desse Jesus que me parece conveniente. E um grande problema que nós como igreja de Jesus temos enfrentado e não vivemos a realidade desses dois trechos, é porque invariavelmente a partir desse Jesus que nós criamos, nós vivemos e somos uma igreja que opera pela lógica atracional. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso com vocês e te desafiar a desconstruir um pouco essa ideia de uma igreja que opera de maneira atracional. Vou mostrar para vocês três modelos de igreja, sendo que o terceiro a gente entende que é o mais próximo daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Então a gente vai analisar a igreja, o pastor, os membros, o crescimento, as pessoas de fora e o resultado final. O primeiro modelo de uma igreja que opera na base da lógica do atracional, de ser atracional, é o que a gente chama do modelo convencional. E todos os modelos apresentam defeitos e benefícios, a gente precisa ter bastante maturidade e sensibilidade para fazer uma análise crítica de tudo isso. Mas, em geral, as igrejas que se orientam pelo modelo convencional, elas estão muito orientadas pela tradição, ou seja, elas olham para trás, você como cristão olha para trás, vê o que deu certo e continua repetindo indiscriminadamente. A gente não está nem falando, obviamente, de valores da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui sobre aquilo que a Bíblia nos ensina, não é isso que está em xeque. Mas a gente está falando aqui sobre tradição, nosso jeito de fazer. Será que daqui 50 anos, daqui 20 anos, daqui 5 anos, continuará fazendo sentido fazer acampamentos? Uma igreja que opera pelo modelo daquilo que é convencional, ela está mais preocupada em repetir o que deu certo no passado do que necessariamente se preocupar com aquilo que a palavra de Deus nos indica e nos implica no Novo Testamento. E aí, naturalmente, você como cristão também. A gente fica super chateado e super aborrecido quando o pastor começa a propor mudanças dentro da igreja. Você conhece alguém assim? Conhece alguém quando o pastor está fazendo uma análise do momento em que a igreja está vivendo, do público talvez novo que está chegando na igreja, e aí o pastor chega para a igreja e fala assim: irmãos, vamos ter uma conversa aqui, sabe aquela atividade, sabe aquele costume e assim por diante que a gente tem? Pois bem, a gente vai ter que repensar isso aí, por causa do momento que nós estamos vivendo. Não, pastor, imagina, isso a gente não pode mudar, a gente já está aqui há 80 anos fazendo desse jeito, mudar para quê?
Não é isso? E aí depois eu venho com você para um texto como esse, de Lucas e de João, a gente fica se perguntando, nossa, mas por que será que essa coisa não funciona? Por que será que esse texto não é uma realidade na minha vida? Porque, em geral, nós estamos nos movendo para o futuro, mas sempre repetindo aquilo que a gente fez no passado. Como que o pastor é visto nessas igrejas? Você conhece alguma igreja onde ela tem bastante pessoas, mas são sempre as mesmas pessoas que trabalham? Você conhece alguém assim? Talvez lá na sua igreja você é essa pessoa. E esse pastor, ele é visto não nos moldes essencialmente como a palavra de Deus nos indica, mas esse pastor, ele é avaliado pela sua capacidade de fazer bem os eventos, de preencher bem a agenda da igreja. Se o pastor está conseguindo realizar toda a programação que foi planejada para aquele homem, esse pastor, ele se torna um promoter. E aí, invariavelmente, dentro dessas igrejas, é sempre assim, tem um monte de gente que não faz nada, algumas pessoas que colam ali no pastor e dividem o fardo, mas no final do dia quem carrega a geladeira nas costas são sempre as mesmas pessoas. Porque a realidade de João e de Lucas não é vivida, nós não sentimos isso de maneira tão próxima, porque nós enxergamos o papel do nosso pastor e da nossa liderança de uma maneira destoada que a palavra de Deus indica para nós. E os membros? Como que em geral os membros se veem dentro dessas igrejas? Esse aqui eu criei um termo, tá? Eu tenho que patentear para ninguém usar sem citar meu nome, mas eu costumo dizer que dentro das nossas igrejas a gente tem alguns crentes que sofrem da síndrome da ovelha ferida. Síndrome da ovelha ferida. O que é a síndrome da ovelha ferida? Aquela ovelha que ela se enxerga para sempre como uma pessoa necessitada, ela está sempre precisando de visita, ela está sempre precisando. Então o pastor chega para ela e fala assim: ô irmão, então vamos começar um trabalho ali, né? Vamos fazer, pastor, você sabe, né? Eu não sei ler direito, lá no meu trabalho, não tem tempo, pastor, faz uma oração aí por mim. Aquela pessoa sofrida, rapaz, dá uma dó. Diz assim: olha, João 10:10 não chegou nesse cara não, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio, mas não foi para dar vida e abundância não. Porque é aquela ovelha que vive se arrastando, não dá fruto, não vai para frente. O cara já fez o leite, o pão, a carne, o peixe, o filé, o camarão. Ele já passou por todo o ciclo, ele já fez a confrontação, ele já memorizou o catecismo, ele já fez tudo. Mas a criatura não dá um fruto. Não serve, não tem esse coração, porque ele se enxerga como uma pessoa eternamente necessitada. Isso acontece com muita frequência dentro das nossas igrejas. E essas igrejas crescem como? Né? A gente estava conversando sobre isso, estava conversando com o pastor Johannes ontem e hoje, e a gente estava falando como que as nossas igrejas ainda crescem muito por transferência. O que é a igreja que cresce por transferência? Aquela igreja onde o fulano de tal chegou lá com a família e agora ele percebeu que no ministério infantil da igreja X não tem mais uma pedagoga na frente do trabalho do ministério infantil. Mas ele ficou sabendo na igreja Y não tem. Então ele pega a família dele e ele vai lá para aquela outra igreja. E as pessoas ficam assim, migrando entre igrejas. E é só assim que as igrejas crescem. Por transferência. Porque alguém não está feliz, ou porque o cara mudou de bairro, né? E não precisa necessariamente ser uma motivação negativa. Às vezes o cara mudou de bairro, às vezes o cara mudou de cidade. E lá em Indaiatuba eu estou com uma pessoa que outro dia ele mesmo chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu sou um crente borboleta. Falei: puxa, eu já ouvi de tudo, né? Eu já ouvi o crente chuchu, eu já ouvi o crente... né? Vocês já ouviram essa piada, né? Eu já ouvi vários tipos de crente, mas o crente borboleta eu nunca ouvi não. Me explica aí. Ele fala assim: eu não fico mais que um ano em nenhuma igreja. Eu chego ali, eu fico um ano, dou uma ambientada e depois eu bato asas e vou, igual a borboleta. Eu falei: tá bom, é bom você já me avisar, né? Que você não vai estar aqui daqui um ano, então eu administro bem as minhas expectativas. Mas em geral, o que acontece é isso: as igrejas elas crescem por transferência. Ou por parto também, né? Porque tem umas igrejas que tem meia dúzia de mulher grávida, e aí vai tendo filho, a igreja vai crescendo. Só que é duro, né? Porque criança não dá dízimo, e aí a gente não coloca muito na conta. Não é assim? Mas em geral, a realidade que a gente tem que encarar é as nossas igrejas, elas não crescem
Porque os pecadores e os publicanos estão vindo ouvir Jesus e estão se arrependendo aos pés dele. É crente se deslocando entre igrejas. Pessoas de fora. Como são vistas as pessoas de fora? Eu não sei como é a realidade lá na sua igreja, eu espero que seja diferente, mas em geral, é uma igreja muito focada no passado, ela enxerga as pessoas de fora invariavelmente como incômodo. É um incômodo, por quê? Porque aí vai ter que visitar, né? Aí você já fez isso várias vezes, você visitou, aí o cara não ficou, ele não gostou da igreja. Aí o cara vai chegar num domingo, ele vai sentar bem naquele banco que você senta lá desde 1943, né? E você chega lá na igreja e você percebe que tem uma pessoa sentada lá no seu lugar. A gente dá uma disfarçada, que bom, seja bem-vindo, chega pra lá, né, meu lugar. Mas em geral, os de fora, nós não enxergamos eles com o mesmo prisma que Jesus enxergava. Ao longo do Novo Testamento, sempre que uma pessoa, a gente tem várias histórias de pessoas tentando se aproximar de Jesus e os discípulos ficavam chateados. Lembra da cena com as crianças? Os discípulos falavam, passa para lá, Jesus está ocupado. E tem essa resistência, porque a gente não quer mudança. A gente quer mudança, mas a gente não quer pagar o preço pela mudança. Então, geralmente, os de fora eles são vistos como incômodo. E, por último, esse crente, geralmente, ele tende a ser um crente consumidor. E isso é uma doença da igreja do século XXI. As nossas igrejas estão cheias de consumidores. Nós não temos discípulos seguidores. E aí as igrejas, já que estão falando de consumidores, ao invés de discipular, a gente tem que fidelizar esse cliente, né? Vocês são do mundo dos negócios aí, fala-se muito sobre fidelizar o cliente, né? Para dar uma experiência para ele poder gostar. Lá no meu trabalho, a minha área chama experiência do cliente, João, pensa nisso. Eu vou criar na nossa igreja um departamento, experiência do cristão. Porque eu tenho que fidelizar esse cara. E como é o consumidor? Faz essa avaliação se você não é um consumidorzinho lá na sua igreja, hein? Você chega no mercado, você tem um orçamento específico, um limite lá para gastar, você pega o carrinho, você vai olhando para as suas necessidades. Você vai no corredor X e ali tem uma coisa que você pega, você dá uma olhada, isso aqui eu gosto, isso aqui está muito caro, esse preço aqui eu quero pagar. Ah, não, esse preço aqui eu não quero pagar, isso aqui combina comigo. Aí você vai colocando ali dentro da sua gaiola, né, do seu carrinho, e no final você vai para o caixa e você calcula quanto que você deve gastar, e assim você é caracterizado como um consumidor. Mas um consumidor leva essa marca. Ele só se envolve com aquilo que lhe é interessante. É ele quem escolhe, é ele quem decide os limites. Percebe por que a realidade de Lucas 15 e João 4 às vezes não conversa com a nossa realidade? Porque nós invariavelmente podemos estar agindo como cristãos consumidores. Aí tem um outro extremo. Esse é que vocês vão gostar. O modelo contemporâneo. Como é o modelo contemporâneo? É aquela igreja que não olha para o passado, ela está sempre antenada no presente. Então vamos dar uma olhada aí no que está rolando, o que está funcionando muito bem. A gente importa esse modelo e a gente aplica aqui. Então, é parede preta? É o que está na moda agora? É a church? Vamos mudar o nome da nossa igreja. Baptist Church, Black Church, Campo Grande, né? Uma coisa assim. Tem que ter church. Se não tiver church, não é legal. Tem que ter parede preta. O pastor, ele tem que ser bombadão, né? Eu jamais seria contratado numa igreja dessa. Geralmente um pastor de cabelo raspado, né? Todo musculoso, e ele é bem jovem também, e ele não é visto como pastor da igreja, ele é visto mais como um CEO do negócio, onde ele vai ali tomando decisões estratégicas e manipulando os números, e o próprio pastor, ele é visto assim, como um diretor de um negócio que está operando uma máquina com foco no resultado. E de verdade, eu não tenho problema nenhum com modelos de negócio e de projetos. Muito pelo contrário. Eu me vejo, inclusive, como uma pessoa muito processual. Eu gosto muito de sistemas. Acho que é importante a gente estabelecer metas, estabelecer prazos. Olha, até dezembro, até janeiro. Isso nos dá parâmetros. A gente não pode perder a mão. A gente tem que realmente entender qual é o papel e a função do pastor, tal qual as escrituras nos sinalizam. E não como a moda está ditando para nós. Os membros, ao contrário da igreja tradicional, a convencional, que se veem como ovelhas feridas eternamente, esses caras que frequentam essas igrejas, eles precisam ser entretidos.
eles estão sempre em busca de uma experiência melhor. Então tem que ter um telão cada vez maior, não é isso? Tem que ter uma banda cada vez mais profissional, tem que ter mais fumaça, mais luz, cada vez mais. E quando você entra nessas igrejas, você fica em dúvida, onde que eu estou, meu Deus? Estou na igreja, eu estou num shopping, eu estou num teatro, eu estou numa boate, não sei, eu estou meio confuso com todo esse movimento. Uma hora, um ano a igreja está em célula, outro ano é grupo pequeno, aí outro ano muda para não sei o quê. E a gente percebe as igrejas que em busca de um resultado, esse pragmatismo é o que orienta as decisões desse grupo. E como essas igrejas crescem? Por transferência também. A diferença é que lá na igreja convencional, geralmente quando o cara muda, é porque ele está insatisfeito, ou ele brigou com alguém ou coisa assim. Aqui no modelo contemporâneo, não necessariamente, ele só está procurando uma experiência melhor. Um kids maior, porque não é mais ministério infantil, agora é kids. Aria Kids. É assim, João? Space Kids, né? Space é outra coisa, né? Mas é isso, é muito disso. O nome dos jovens, e o pessoal vai forçando a barra, buscando essa experiência. Pessoas de fora, elas são vistas como estatística. Então, no final do culto, a gente para, o pastor reúne a equipe e fala, me deem os números. Quantos novos membros, quantos visitantes nós tivemos, quantos carros chegaram hoje, quantas pessoas ficaram por 15 minutos na fila, quantas pessoas se credenciaram, quantos brindes nós entregamos, quantas pessoas... E é tudo sobre números, esse cara vai planilhando esse negócio, e eles têm um OKR lá, um OKR, né? Não sei o que eles usam, mas em geral eles têm uma metodologia para medir esse progresso, e eles vão sempre olhando as pessoas de fora como uma estatística. E o resultado final é uma igreja de massa. Você não sabe quem está lá dentro. Você pode ter um adúltero, um pedófilo lá que está lá há 3 anos. Cara, não, eu sou membro aqui da igreja, cara. Super envolvido e tal. Ninguém nunca vai tocar, de fato, nos problemas e no coração daquela pessoa, porque ele é massa. O que importa pra gente é que o negócio esteja frequentado. O que importa é que tenha pessoas. Não necessariamente aquilo que a Bíblia espera de nós. Estão comigo? Então, Lucas capítulo 15. Os publicanos e os pecadores vinham ouvir Jesus. E lá em João 4, Jesus fala de pessoas sedentas. A gente não lida com essa realidade em geral, porque nós somos e agimos como crentes muito mais orientados por um desses dois modelos do que necessariamente pelo modelo da palavra de Deus. Bom, se eu acabasse aqui... trouxe a foto aqui de um CEO para vocês terem uma ideia. O que vocês acham da gente dar uma remodelada no João Paulo, para ele se encaixar nesse perfil? Né? Colocar o cabelo para cima, alisar essa barba, fazer um implante no João, no cabelo, uma lipo na barriga, pôr um dentinho de ouro aqui nele, o que vocês acham? Ia combinar, cadê a tabela? Ia deixar? Mas é disso que a gente está falando, né? E aí, meus amados, dentro desse modelo, a gente estuda muito, faz muita pesquisa na área da missiologia para entender quais são os paradigmas que estão mais em alta dentro das igrejas. Esses dois que eu mencionei são os principais, mas a gente tem variações literalmente de igrejas shopping, de igreja centro comunitária, aquelas igrejas que estão totalmente dedicadas e exclusivamente para ação social. A gente tem igreja como empresa, a gente tem igreja como teatro, a gente tem igreja como sala de aula, a gente tem igreja como spa ou hospital, a gente tem igreja como seminário motivacional e por aí afora vai. Cada uma delas tem como a sua força motriz um elemento dentro desse aqui. E tudo isso acaba sendo muito sutil, porque no final, todo domingo, todo pregador vai subir lá, vai abrir a Bíblia e vai pregar, percebe? Então esse exercício de voltar para as Escrituras e nos inconformarmos, nos provocarmos para entender se estamos de fato vivendo como Jesus sugeriu, é um movimento muito importante. Agora eu quero trazer para vocês um paradigma que pode nos começar a dar uma luz no final do túnel, muito parecido com aquilo que Jesus disse com os seus discípulos. A gente vê no livro de Atos, não é? Qual é a força motriz da igreja? No paradigma convencional é a tradição, no paradigma contemporâneo é a moda, e no paradigma missional, estou chamando de paradigma missional, a força motriz da igreja é o próprio Jesus. E aí a gente volta para aquele debate. O que Jesus fez, estamos fazendo?
Mas estamos fazendo o mesmo? É o número 1 da nossa lista? Ou a gente meio que faz em nome, a gente faz alguma coisa em nome de Jesus? Cara, olha para o Novo Testamento, faz esse exercício, folheia as páginas, veja exatamente o que Jesus fez e oriente as suas prioridades como cristão a partir delas. Não é fácil, não é de um dia para o outro, não é instantâneo, não é automático, mas é necessário. Porque o grande desafio é a gente justamente tomar esse cuidado de não estar fazendo um monte de coisas boas, de coisas interessantes, mas não necessariamente fazendo aquilo que Jesus de fato nos pediu. Qual é a nossa motivação? E quando Jesus é de fato a nossa referência, a gente começa a questionar a nossa tradição. E está tudo ok com a tradição. Aliás, eu acho que a tradição protege a gente bastante, especialmente em dias de tantas incertezas. Vamos sim continuar olhando para o passado, vamos sim continuar olhando para o presente, mas o nosso critério último é Jesus. O que Jesus está fazendo, o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo nesse momento, como nós vamos nos mover como igreja. Nós temos a programação dos EBF. Será que EBF faz sentido em todas as igrejas, em todos os países, em todos os lugares? Óbvio que não. O que Jesus faria então? Porque o alvo último não é necessariamente realizar a EBF, mas é pregar a Cristo para crianças. Então a gente analisa a tradição, a gente analisa o que está na moda, né? O que está funcionando, no sentido que o pessoal está mais fazendo. Eu olho para Jesus e eu digo, Senhor, como eu posso alcançar as crianças da minha cidade de maneira efetiva? E é assim que nascem os ministérios, que deveriam nascer os ministérios dentro da nossa igreja. A gente vai começar uma igreja nova. Quais ministérios terão? Os mesmos que a gente sempre teve. Não! Não necessariamente. O que Jesus está nos pedindo? Qual é a direção de Jesus? Conforme as Escrituras, o pastor, ele deve ser visto como esse homem que é um mestre, que é um treinador, que é esse exemplo, que arrasta a sua comunidade pelo seu exemplo e pelo seu ensino, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Essa é a verdadeira figura do pastor. Os membros precisam se enxergar a partir da lógica do ser um discípulo, fazer discípulo e multiplicar discípulo. Irmãos, não tem uma estatística mais triste no corpo de Cristo que a quantidade de cristãos que nunca evangelizaram, que nunca discipularam alguém. É uma vergonha para nós a estatística. E por algumas igrejas que eu passo, eu sempre faço a pesquisa. Quantos de vocês pegaram um novo convertido e discipularam ele por 1 ano, ou talvez 8 meses, ou talvez... É ridícula a quantidade de crentes que realmente se manifestam e falam assim, pastor, eu estou empenhado nesse trabalho de discipular pessoas. É um absurdo a gente... Aí, de novo, a gente vai para lá e fala, Senhor, a nossa igreja não vai para frente. Deus, os publicanos, esse mundo está perdido mesmo. A gente começa a usar outros versículos para nos consolar. É verdade, Paulo falou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Por isso, isso também. Mas está aqui Lucas e João, que não nos deixa perder a mão. Achando que é o único motivo para a gente não estar fazendo e vendo coisas acontecerem, pessoas chegando aos pés de Cristo, é só por aquilo que Paulo falou. Possivelmente tem um problema na maneira como você está operando a sua vida cristã. Ser discípulo, fazer discípulos, multiplicar discípulos. Como essa igreja cresce? Naturalmente, a partir da chegada de novos convertidos. Esse é o modelo. A igreja de Jesus, ela se multiplicou assim. Pessoas que reconheceram Cristo como Salvador e a partir daquela decisão, elas se batizam, assumem um compromisso e elas então integram o corpo de Cristo. Quando foi a última vez que você viu uma conversão na sua igreja? Quando foi a última vez que você estava ali conversando, pregando o evangelho para alguém, compartilhando a mensagem, irmãos? Tem que lembrar disso. A colheita é proporcional à semeadura. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, no reino de Deus, possivelmente você vai continuar colhendo pouco, mas você vai colher alguma coisa. Fato é, se nós não semearmos, nada virá. E se semearmos pouco, nada virá mesmo. Porque o Senhor está trabalhando junto com a gente para alcançar pessoas.
Por favor, não durma. Pessoas de fora, como é vista? Elas são vistas como alvo principal. Tudo que a gente pensa na nossa programação em geral, a gente está sempre olhando como nós podemos ser mais efetivos na nossa capacidade de comunicar o Evangelho, de alcançar as pessoas, de estar em contato com elas, de ser bênção, de derramar graça sobre a vida delas. Vamos pensar em algumas programações, vamos pensar em alguns eventos, vamos pensar em alguns movimentos que nós podemos fazer, mudanças aqui da nossa igreja, para a gente realmente se mobilizar e nos engajarmos na busca daquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda. E então o resultado final qual é? No modelo convencional, consumidores. Vai lá para a igreja, ouve a pregação, enche a pança espiritual, vai para casa. Na quarta-feira você volta para abastecer mais um pouquinho, porque gastou, né, um pouco do gás que o pastor te deu no domingo. Aí você volta na quarta, participa ali male-male, você volta para casa, no sábado rola alguma coisa e tal, no domingo você volta e reabastece o tanque novamente. Na igreja, posto de gasolina. Não é para ser assim. Mas no paradigma missional, os cristãos, o resultado final são discípulos atuantes, são pessoas que estão incomodadas em entender qual é o plano e a vontade de Deus para poderem, como eles podem transformar a realidade de Lucas e de João algo experimentável, algo que está de fato acontecendo na vida deles. Ok? Então esses são os 3 grandes paradigmas que a gente olha, e aí fica aqui o quarto reset, que eu quero compartilhar com vocês, essa parte final da conversa que nós teremos hoje. Como reverter essa realidade? Como deixar de ser massa na minha igreja? Como deixar de ser um consumidor na realidade da vida cristã e me transformar de fato em um discípulo atuante? Está aqui o quarto reset. Jesus te chama para transformar a sua paixão em missão. Eu vou falar em detalhes sobre isso. Porque a grande questão é, olhando para João capítulo 20, eu já usei esse versículo outras vezes, né? O texto nos fala, Jesus de novo ali com os discípulos, amedrontados por causa da possível não ressurreição de Cristo. Jesus aparece no meio deles e ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu envio. Então, de novo, não tem nenhum crente em Cristo que não é um enviado. Todo discípulo de Jesus é, por natureza, um missionário enviado por Jesus. Não existe exceção. Todos nós somos. E aí é um grande problema, porque a gente começa a usar uma lógica onde existem aqueles crentes especiais que são aqueles caras chamados, que vão para o seminário, ou que estão à frente da liderança da igreja, né? Aquele cara que transpôs barreiras geográficas para pregar o evangelho lá não sei da onde, não é assim? E a gente começa a criar estereótipos. Tem aqueles caras que são os caras chamados e tem aqueles caras que são os crentes normais. Uma vez o meu filho falou assim para mim: pai, eu queria que você soubesse assim, eu gosto muito de Deus, eu gosto muito da igreja, mas eu quero ser só um crente normal. Eu falei assim: como assim, filho? O que você está dizendo sobre ser um crente? Não, eu quero ser só um crente normal, eu não quero ser pastor, eu não quero ser missionário. Então quer dizer que eu sou anormal e você é o normal, não é isso que você está sugerindo? Mas você percebe que a gente vai criando essas camadas que não existem na palavra de Deus. Olha, qual é a diferença então? A diferença é que de fato Deus chamou alguns homens para liderar a igreja de Jesus. Mas todos nós somos enviados por Cristo como missionários para cumprir a missão de Jesus. Eu gosto muito da ideia de Atos 29. Abre a sua Bíblia em Atos 29. Abre aí comigo. Abre aí sua Bíblia em Atos 29. Quem achar pode ler Atos 29, 1, por favor. Atos 29, 1. Rapidamente, uma pessoa só, fique de pé e lê. Achou? Pode ler, irmão. 29, 1. Ah, veio faltando então na sua Bíblia. Sua Bíblia católica aí, viu? Não tem. O capítulo, quem está escrevendo somos nós. O Atos 29 é a nossa história. É a sua história. É a história dessa igreja. Vocês gostaram, né? Aí já tem um nome para a mocidade dos jovens lá, Atos 29.
O duro era se alguém levantasse e começasse a ler, né? Eita! Acabou de ser revelado. Uma inspiração aqui no momento, pra gente incluir no câmbio. Mas é isso, não tem Atos 29 escrito, porque quem está escrevendo é você e eu. É a história da nossa igreja. E aí, pessoal, vamos pensar que em algum momento realmente Deus resolva inspirar o escritor para continuar o Atos 29 à luz da sua vida. Seria o quê? Um livro de terror? Um livro de fracasso? De catástrofes? De vergonha? Não é para ser assim. Por isso, nós precisamos então começar a buscar e entender que o Senhor Jesus nos enviou. E ao enviar, Ele enviou quem? Ele enviou você. Você pessoa, com as suas habilidades, muito em linha com o que nós falamos hoje de manhã. Deus enviou todos nós aqui, alguns para mais longe, outros para mais perto, mas no final das contas, todos nós fomos enviados. E enviou individualmente a cada um de nós com as nossas próprias habilidades. Por isso que eu chamo esse quarto reset, eu tenho insistido nisso ao longo dos últimos anos. Cada crente tem certas habilidades e essas habilidades elas precisam ser transformadas em missão. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês de pessoas que conseguiram transformar a sua paixão em missão. Qual é o seu lugar, né? Como você atuar na história da redenção. Não sei se tem aqui ou se tem em Campo Grande essa instituição. A ACM aqui no Brasil, a gente tem por aqui? Não tem? Nos Estados Unidos é muito forte, é uma espécie de clube esportivo. Sabe assim, aqui tem SESI, né, João? SESI tem, aí você paga lá para ser sócio do SESI e você pode entrar lá no clube, tem piscina, e tem academia e coisa assim. A ACM é muito forte nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela também é muito forte, você ficaria impressionado como ela nasceu. Pensa aí na rede Smart Fit, imagina que a Smart Fit foi pensada por um cristão, motivado por alguém, por um seguidor de Jesus. Era algo nessa proporção. A ACM é um negócio gigante, enorme, que está espalhado ao redor do mundo. Mas a ACM ela começa ali no final do século XVIII com um jovem que ganhava $200 por ano. Ele vem do interior para a grande capital e ele começa a trabalhar e ele percebe que depois do expediente, ali bem no fervo ali daquela revolução industrial, aquela migração do rural para as capitais, ele começa a perceber que muitos dos seus amigos estavam se perdendo. Terminava o expediente, eles iam para os bares, eles iam se drogar, eles iam encher a cara, eles iam para os prostíbulos, e aquele jovem, muito contrito e comovido, entendendo que ele tinha um lugar na história da redenção que Deus está operando para salvar as pessoas, para trazer o homem de volta para o braço do Senhor, ele se enxergou e tinha uma coisa que ele gostava e sabia fazer, que era justamente esportes. Então, após o expediente, ele convida os seus amigos e ele começa aquele movimento de conversa, de diálogo e joga um futebol. Talvez você nem sabia disso, mas muitos dos ministérios de esportes que a gente usa são inspirados nesse modelo, onde as pessoas usam aquilo que o cara gosta de fazer, o futebolzinho depois, na sexta-feira à noite. Foi exatamente assim, a rede IACM se tornou algo gigante, se tornou algo incrível, que alcançou muitas pessoas para Cristo. Infelizmente, com o passar do tempo, institucionalizou, se tornou uma instituição com fins lucrativos, os seus valores iniciais se perderam e hoje é só uma grande empresa. Mas foi assim que nasceu. O próprio Exército da Salvação. Vocês conhecem a história do Exército da Salvação? O Exército da Salvação ele também começa ali na época da Revolução Industrial com um casal extremamente pobre. Muito pobre. Porque era um cenário muito conturbado. Os pagamentos de salário eram todos esquizofrênicos, a carga horária de trabalho era maluca, o pessoal trabalhava 12, 15, 18 horas por dia, era um negócio incrível de abusivo, e no final do dia as pessoas saíam das fábricas com seus centavos nos bolsos, com o rosto todo manchado de graxa ou de carvão, dependendo do que fosse o caso, muito famintos e sujos. E William e Catherine Bowles, eles olham para aquela situação e eles dizem, nós não podemos ficar indiferentes ao que está acontecendo diante dos nossos olhos.
Ao invés de se voltarem, se trancafiarem para dentro da igreja e se protegerem com todo o calendário e a tradição que eles estavam acostumados, William e Catharine começaram um ministério na porta das fábricas, chamado... começaram um ministério na porta das fábricas, onde eles ofereciam sopa, sabão e salvação. E eles eram muito pobres. A história conta que o sabonete naquela época era muito caro. Então, de manhãzinha, a Catharine quebrava a barra de sabão que eles conseguiram comprar, e eles iam para a porta das fábricas, e quando as pessoas saíam, eles ofereciam aquele pedacinho de sabão. Eles falaram: você não precisa gastar seu dinheiro comprando sabão não, tá aqui, eu estou te dando de graça. Se você quiser, meu marido está ali naquela esquina com um caldeirão de sopa, você pode ir lá tomar uma sopa também. Você pode tomar um banho, você pode tomar uma sopa quente. Se depois você quiser, a gente pode sentar e continuar. A gente vai ter um culto, a gente vai falar sobre Jesus, o seu amor. E é assim que nasce o tão conhecido Exército da Salvação. Irmãos em Cristo, seus e meus, que possivelmente estavam sentados em uma cadeira muito parecida com essa, em algum momento da sua trajetória cristã, mas que entenderam que aquilo que estava diante dos olhos deles não podiam se colocar no lugar de só assistir. Eles tinham que ser protagonistas daquele movimento. E com aquilo que eles tinham na mão, eles começaram esse movimento. E hoje o Exército da Salvação se tornou o que se tornou. Obviamente que perdeu o elemento só ficou sopa e sabão, né? E o salvação caiu por terra. Um outro exemplo, a Cruz Vermelha. Conhece a história da Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha, ela começou muitos anos atrás, se não me engano, em 1823 ou 1923, não me lembro exatamente agora. Mas foi uma época muito conturbada, onde um jovem burguês, um jovem de família muito rica, morando em Londres, começou a ter problemas com as finanças da família, porque o país de origem, a Itália, de onde eles recebiam os insumos para tocar o seu negócio em Londres, por conta da guerra, estava sendo terrivelmente prejudicado. E aí a história conta que aquele jovem, ele sobe no navio e ele viaja para a Itália para conversar com o dirigente, com o governante daquela época, para justamente tentar encontrar no meio tempo. Fala: cara, minha família não está conseguindo tocar o negócio, e coisa assim. Mas ele era um cristão. Ele estava comprometido com a missão de Deus. E aí olha que interessante, diz a história que quando ele chega, o navio para, ele desce e está acontecendo uma guerra. E enquanto ele está caminhando, tentando chegar são e salvo naquele lugar para conversar com aquela liderança, tem muitos soldados caídos, muitos soldados dilacerados, morrendo, alguns agonizando. Pensa na cena, aquele monte de gente pós-guerra, caídas ali, acabou a batalha, eles perderam, tem um monte de gente sangrando, um monte de gente agonizando, prontos para morrer. Aquela cena arrebatou o coração daquele irmão. E ao invés de usar aquela viagem como uma forma para impulsionar o seu negócio, a história conta que ele começa então a buscar, ele chega no lugar de destino e começa a perguntar: eu preciso de enfermeiras. Eu estou pagando por enfermeiras, eu estou pagando por pessoas que queiram ajudar a salvar aqueles homens que estão caídos no campo de batalha. E ele começa do seu próprio bolso a financiar esse trabalho médico de salvar as pessoas. As enfermeiras vinham, construíam pequenas tendas em cima da cabeça daquele soldado que estava ali pronto para morrer, e ali mesmo elas começavam a tratar os ferimentos. Óbvio que muitos morriam, mas muitos eram salvos. E hoje a Cruz Vermelha se tornou um movimento de importante relevância em todo o mundo. Mas começou como? Começou com alguém possivelmente como um cristão, como você, frequentador de igreja, filho de crente, quem sabe participou de acampamentos, né? Ficou lá sentado, ouviu, mas teve o seu coração desafiado. A paixão dessas pessoas de participar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está se movendo. Não posso ficar de fora, eu não posso ficar aqui só assistindo, eu quero participar, eu quero me envolver. E esses movimentos aqui é para citar os maiores, mas a gente tem um monte de outros movimentos menores que estão acontecendo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse aqui, Habitat for Humanity, também irmãos em Cristo, com muito dinheiro. Esse ministério existe hoje, você pode pesquisar para entender um pouco melhor, mas são pessoas que
fazem captação de recursos para construir casas simples com algum conforto para pessoas em situações desfavoráveis. Eles vão lá, eles constroem a casa e abençoam a vida daquela pessoa. E, obviamente, envolvem o evangelho em todo esse cenário. A motivação principal deles é de entender que o mundo não é como Deus planejou originalmente. O mundo está quebrado. E só o evangelho é que começa a dar os vislumbres de como será essa vida quando o Senhor Jesus voltar. E nós não podemos ficar aqui dentro da igreja como se a igreja fosse uma espaçonave esperando o piloto celestial descer para dar ignição e nos levar para o céu. Não é isso não. O João falou muito bem, a igreja não pode se ver como um hospital, nós somos parte de um exército. Passamos uma parte do nosso tempo em treinamento, passamos uma parte do nosso tempo aprimorando, afiando as nossas ferramentas nos acampamentos, nos seminários, nos cultos, nas leituras de livro, e quando o culto acaba, as portas se abrem, a gente está mais suado, a gente está mais preparado, a gente está pronto para voltar para o campo de batalha. Essa é a visão que a gente tem que ter de nós mesmos, enquanto filhos de Deus, participantes aqui na terra. Do contrário, meu irmão, você vai continuar amargando essa experiência de não ver Lucas e João acontecendo na sua vida. Alcoólatras Anônimos é mais famoso, né, aqui no nosso meio, mas também começou a partir de dois irmãos que eram alcoólatras, se encontraram a Cristo e tentaram transformar em uma metodologia que podia ajudar outras pessoas, através de Jesus, se libertarem do vício do álcool. Óbvio que todos esses movimentos acabaram perdendo a sua essência, mas isso é conversa para uma outra palestra. Aqui eu trago para vocês, amados, para te inspirar, alguns casos mais próximos. São fotos do nosso último trabalho de plantação, um pouco de forma prática, aquilo que a gente tentou realizar. Lá na nossa igreja, a gente tinha um rapaz, o nome dele é Roberto, esse barbudo aqui. E o Beto, como eu falei, já fez todos os discipulados, né, já participou de todos os cursos, não tinha mais para onde ir, aquela criatura sabia, já tinha estudado um monte. Falei, Beto, tá na hora, meu filho, vai, é igual o pai quando o filho atinge maioridade, né? Vai, levanta voo, dá o fora daqui, já deu já, né? Tá na hora, vamos, chega de acordar meio-dia, né? Não é assim? Eu tive essa conversa com o Beto, eu disse, Beto, qual é a sua paixão? Ele disse, pastor, eu estou aqui trabalhando na fábrica, né? Eu sou torneiro mecânico. Eu não estou perguntando qual é a sua profissão, estou perguntando qual é a sua paixão. E o Beto começa a contar uma história para mim de como ele sempre sonhou em ser um profissional, um jogador profissional de futsal. É futsal, né? Quadro de salão que chama? Acho que é isso, futsal. É isso. Ele falou, pastor, eu sempre quis ser um jogador de futsal. Em fato, eu comecei a ingressar na carreira, eu tinha tudo para ser um jogador profissional, mas no meio do caminho eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com prostituição e eu perdi toda a minha carreira, porque eu comecei a usar drogas. Falei, Beto, como que a gente pode colocar isso diante de Deus e transformar essa sua paixão em uma missão? E não é o que muito acontece com jovens talentosos, rapaz. Os meninos brilhantes, gosta de jogar uma bola, gosta de jogar futebol, mas por falta de orientação, por falta de Cristo na vida daquela criatura, ele perde todo o seu talento. O Beto começa a orar sobre isso, a gente começa um ministério chamado Mais Que Um Jogador. De Deus, ele diz, pastor, eu precisava ser mais que um jogador. E uma conversa que a gente estava tendo uma vez, tá aí o nome do seu projeto, Mais Que Um Jogador. O que falta para esses meninos é exatamente isso. Eles acham que a vida deles se resume a jogar bola. Só que não, a vida deles se resume a Deus. E aí a gente começa um ministério chamado Mais Que Um Jogador. E esse aqui é um grupo de jovens. Essa foto a gente tirou em um dia onde a gente estava fazendo a semana de profissões. Então, cada semana a gente trazia um profissional. Nesse dia veio um policial militar, mas a gente trouxe bombeiro, a gente trouxe professor de educação física, e semanalmente, com aqueles garotos, a gente ia pregando o evangelho, semeando a palavra de Deus e assim por diante. É disso que eu estou falando. Qual é a sua paixão, meu irmão? O que é que faz queimar o seu coração? Eu não estou falando da sua fonte de renda, eu não estou falando do seu trabalho atual, estou falando daquilo que o próprio Deus faz queimar dentro de você. A partir do momento que você se comprometer em transformar a sua paixão, em transformar isso em uma missão, em realizar a missão de Deus, você vai começar a transformar esse cenário de ser um crente consumidor e passar a ser alguém que está realmente atuando em parceria com o Senhor Jesus. Aqui tem uma experiência que nós tivemos
na nossa igreja com o Ministério de Capelania Militar. Eu comecei a fazer uma aproximação com o tenente, ele me deu autorização para a gente fazer essas fotos não são atuais, talvez de uns 3 anos atrás. A nossa vontade de começar esse trajetório de novo em Indaiatuba. A gente começa então o trabalho com esses bombeiros e uma vez por semana eu ia lá e abria a Bíblia e ele me dava meia hora, eu falava de Jesus e a gente abria para conversar e eles traziam seus pedidos de oração e tudo mais. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Teve um dia que a gente fez uma programação na nossa igreja e a gente chamou de festa do milho. Era a festa do milho. Era a festa junina, mas a gente chama de festa do milho para não escandalizar tanto, né? Era lá no mês de julho, tinha comida, tinha milho cozido, foi bem gostoso. Só não tinha quadrilha, tá? Isso a gente não vacalhou não. Mas foi bem gostoso. E aí aquela tensão, né? Pastor sabe como é. A gente faz programação na igreja e fala, ai meu Deus, será que vai vir alguém? Não é assim, pastores, né? Faz folheto, convida, a gente mete uma pressão lá no pessoal, irmãos, convide, de repente faz uma promoção, quem trouxer um visitante, 9% no dízimo, vamos lá, irmãos, um descontinho e tal. Dá uma incentivada na galera, para ver se o pessoal se anima, né? Porque tem essa tensão, cara, você não sabe se vai vir ninguém ou não, é doido esse negócio. Aí a gente tá lá na nossa festa do milho, lá meia dúzia de negro crente, né, fazendo lá, comendo, tá. Daqui a pouco, a gente percebe as luzes do caminhão de bombeiros, o caminhão mesmo, aquele caminhãozão lá de escada, subindo a rua, e junto com essa ambulância, os caras vieram para nossa festa, não falaram nada, óbvio que eu mandei o convite, mas ninguém confirmou, e daí a pouco chegou essa foto aqui, ó, vocês estão vendo eles aqui, não estão todos aqui, tinha uns 15 nesse dia, uma festa de 10 virou uma festa de 25, rapidamente, mas o meu ponto aqui é o seguinte, quando a gente começa a ir na direção das pessoas, é natural que elas comecem a vir na nossa direção também. E o grande aprendizado que a gente teve, que nenhum deles nunca veio em nenhum culto. Acho que esse cara aqui veio uma vez em um culto. Mas ele já era crente, eu nem queria que ele viesse mesmo. Então, a gente começou a perceber que quanto mais a gente se movimenta na direção das pessoas, elas também se movimentam na nossa direção. Experimenta fazer esse negócio. Começa a convidar aquele seu colega de trabalho que almoça com você todo dia e chama ele um dia para comer uma pizza na sua casa. Chama ele para o seu aniversário. Lá em casa a gente tem uma regra, a gente faz aniversário, mas tem que ter pessoas não crentes, tem que ter amigos lá de fora, não pode ter, não pode transformar um aniversário ali em um culto de quarta-feira, tem que ter gente de fora. A gente vai criando, porque quando nós nos movimentamos na direção dessas pessoas, eles também se movimentam em nossa direção. E foi uma grande experiência, foi um grande aprendizado, foi lindo. Eles ligaram as sirenes, e aí a molecada subiu e tirou foto no bombeiro, não sei, foi assim. Mas a grande lição foi exatamente essa. Ficou provado realmente que Lucas 15 e João 4 pode acontecer na sua e na minha vida. É só a gente mudar o paradigma, é só a gente mudar a maneira como nós nos vemos, e nós vemos também o papel da nossa igreja. Um outro trabalho que a gente tinha também, que era muito interessante, isso aqui é muito baseado em uma leitura da própria cidade. Foi um ministério que a gente teve por mais de 3 ou 4 anos lá em Salto, chamado Currículo sobre Rodas. Tinha uma demanda muito alta de pessoas desempregadas. Eu não sei se vocês lidam muito com isso aqui, mas quando você está desempregado, cara, você não tem dinheiro para nada, não é isso? Você está endividado, você não consegue ter dinheiro nem 30 centavos para tirar cópia de um currículo. A coisa fica bem apertada. Isso lá era uma cidade muito industrial, o pessoal com uma faixa salarial baixa, aquele aperto todo, e a gente começou esse trabalho, Currículo sobre Rodas. Uma vez por semana, a gente fazia a convocação, o cara que estava desempregado, ele vinha, a gente tirava 30 cópias de currículo para ele, ele entrava no carro e a gente rodava na porta das empresas. E aí eu ia parando de empresa em empresa, né? Aqueles 4 marmanjão, descendo do carro, indo lá correndo, deixava o currículo, voltava para o carro. Pastor, por que não mandava por e-mail, né? Porque eu queria eles no carro comigo, para a gente poder conversar. E ali era uma oportunidade, a gente passava 4 ou 5 horas, pelo menos uma vez por semana, com várias pessoas. E eu pude conversar, entender, ouvi-los. Esse rapaz foi o primeiro a conseguir um emprego. Esse aqui depois começou a frequentar a igreja. Esse aqui era um desviado que acabou voltando para a comunhão da igreja, da Assembleia de Deus, e tantas histórias que eu poderia contar para vocês. Mas isso é para mostrar
como que a gente precisa realmente ter essa sensibilidade de nos movermos e de termos esse interesse. De não sermos só coadjuvantes, mas sermos protagonistas junto com Deus desse movimento que o próprio Senhor começou lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecou. E Deus deu certas paixões, deu certas habilidades para cada um de nós. A sua habilidade pode ser fazer bolo, Deus pode transformar isso em uma missão. A sua habilidade pode ser cantar, Deus pode transformar isso em uma missão. A sua habilidade pode ser costurar, Deus pode transformar isso em uma missão. Pastor, eu acho que eu não tenho habilidade nenhuma. Tem tanta gente no mundo que acha que não tem habilidade nenhuma, acha esses caras vão fazer nada juntos. E tem muita gente que eu mais escuto, eu não tenho habilidade nenhuma. Acha um que não tem nenhuma habilidade também, vão caminhar. Não tem escapatória. É possível. E o Senhor quer que nós nos envolvemos com Ele na sua missão. Reset 4. Transforme a sua paixão em missão. Lembre-se que Jesus está te chamando para participar. Aqui de um programa do Alfa que a gente aplicou lá também, foi bem bacana. Com esses jovens, esses três aqui de cima tem uma história bem peculiar. Poderia contar, mas a gente vai pular essa parte por conta do tempo. Beleza? Até aqui foi a introdução, agora eu vou começar a pregar 5 pontos. 5 pontos para você poder viver uma vida em missão, rapidamente. E depois eu mando esse material para vocês poderem olhar. Primeiro, converse com Deus. Comece a apresentar certas pessoas em oração diante de Deus. É óbvio que a gente sabe que Deus está movendo no coração de algumas pessoas, como eu já tenho falado para vocês ao longo desses dias. Então a gente precisa orar. Senhor, me dê oportunidades. Irmãos, é impressionante quando a gente começa a orar para que Deus nos inclua na agenda dele, as coisas acontecem. Vou te dar um exemplo rápido. Hoje de manhã eu falei do bêbado do cachorro, né? De que a gente falou para eles que Deus virou homem e tal. Outro dia eu estava andando com a Fabiana também, com essa mesma cachorra. Essa cachorra é missionária, irmãos. Vou falar pra você. Pensa numa cachorra missionária. Ela chama muita atenção. E aí vinha um outro bêbado também na nossa direção. Meu Deus, só tem bêbado em daqui, né? Não tem não, tem gente sóbria comigo. Ele se admirou com a beleza da cachorra. Nossa, que bonito, que bonito. E olha, assim, que cachorra bonita. Obrigado. Você não sabe quantas vezes hoje eu planejei me jogar daquela ponte para me matar. Na lata, desse jeito. Do nada, caminhando na rua. Quem estava comigo? Acho que era o Gabriel, o Fábio, um deles estava. Você que estava, um dos meninos estavam com a gente. Que cachorra bonita. Obrigado. Você não sabe quantas vezes hoje eu planejei me jogar daquela ponte para me matar. E a gente ora todos os dias, Senhor, inclua a gente na sua agenda. Você está trabalhando no coração, coloca pessoas no nosso caminho. E Deus começa a ouvir esse negócio, Ele começa a colocar pessoas no seu caminho. E os encontros vão começando a acontecer, meus irmãos. E a obra de Deus avança. A gente começa a ver publicanos e pecadores vindo na nossa direção para ouvir de Jesus. E com a maior alegria a gente tem compartilhado a mensagem do Evangelho com essas pessoas. Então tudo começa com oração. Segundo, comam juntos, aproxime pessoas do seu convívio e desafio. Eu falei hoje de manhã sobre isso, né? Crie uma agenda. Lá em casa a gente tem o alvo de não receber menos que 3 pessoas por mês para comer com a gente. Faça essa programação. Envolva as pessoas do seu trabalho, da sua comunidade. Comam juntos. Ouçam o que elas têm para dizer. E compartilhe a sua história nesses momentos. Quando a gente leva os nossos familiares, os nossos amigos para comer em casa, o João falou sobre cantar na mesa. Lá em casa a gente tem um ritual semelhante. Frequentemente, acabou o jantar, a gente pega a Bíblia, lê um capítulo, a gente está lendo Coríntios agora. E depois de ler Coríntios, os meninos fazem comentários. A gente também tem memorizado o catecismo. E as crianças sabem falar, a gente dá uma revisada nos catecismos. E quando a gente tem um convidado ali à mesa, a gente coloca uma Bíblia na mão dele, a gente faz ele recitar o catecismo com a gente também, e vira ali um mini culto. É uma experiência muito legal, muito legal. E outro dia a gente convidou um casal de corretor para comer com a gente, eles não têm filhos. E depois, enquanto a gente fazia ali o nosso momento pós-jantar, eu vi os olhos dela cheios de lágrimas, totalmente emocionada. E depois o marido dela comentou: pastor, a minha esposa disse que um dia, quando nós tivermos filhos, a gente quer que a nossa família seja exatamente como a de vocês. Porque a gente achou muito lindo esses meninos lendo a Bíblia, falando sobre Deus. É sobre isso, meus irmãos. Totalmente possível. Compartilhe a sua história nesses momentos de comida com as pessoas. Convide para os encontros também. Seja ousado.
Seja ousado, convide de novo, convide, até o cara falar, não me convide mais. Enquanto ele não mandar você não convidar mais, você continua convidando. Uma hora ele vai dizer sim. Você não pode começar e terminar uma semana sem convidar alguém para ir no culto na sua igreja, sabia disso, né? A hora que o dízimo vai aumentar para 11, cara, você fica esperto. Convide, Deus está trabalhando no coração das pessoas. Quantas e quantas vezes você já ouviu testemunho de pessoas dizendo, olha, hoje eu acordei querendo ir para uma igreja, você me mandou o convite na hora exata. Ah, mas a gente está muito preocupado em nos preservarmos. Como isso é péssimo para a obra de Deus. Convide, insista, convide. E número 5, confie em Deus. Deus faz tudo em seu determinado tempo. Espere, dê o tempo do Senhor, continue apresentando essas pessoas aos pés de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor, no tempo certo, vai conduzir cada situação. O que nós não podemos fazer é nos colocarmos nessa situação. Vocês já ouviram a história do porco e da galinha? Quem já ouviu? Nunca ouviu? Vou te contar a história do porco e da galinha. Um dia, rapaz, a galinha chegou pro porco e falou assim, porco, eu fiz um curso lá no Senac, lá não sei o que, eu sou empreendedora, eu sou uma galinha empreendedora. E eu tive uma ideia, nós vamos abrir um restaurante junto, porco. O porco se animou, falou, cara, é verdade, comida vende bem, né? Você é boa cozinheira, galinha, e coisa assim. E a galinha falou, porco, vamos abrir um negócio, e vai dar super certo. E aí o porco fala para ele, qual vai ser o nome desse negócio? Aí a galinha fala, o nosso prato principal vai ser pernil com ovos, bacon com ovos. O porco parou, pensou, avaliou os ingredientes, né? E ele disse, olha galinha, eu não vou entrar nessa não, porque eu estaria comprometido enquanto você estaria apenas envolvida. E eu acho que essa história ilustra muito a situação de grande parte dos crentes que estão frequentando as nossas igrejas. A gente adora estar envolvido, mas pouquíssimos estão comprometidos. Óbvio que para a galinha era fácil botar o ovo, mas o porco, cara, ele ia ter que sentir faca na carne para sair bacon dali. E se nós não mudarmos a nossa postura, se nós não começarmos a nos vermos como porcos de Jesus, né? Posso dizer isso? Palmeirenses aí tão felizes agora. Eu quero estar comprometido, eu não quero estar só envolvido. Senhor, usa a minha paixão, usa aquilo que eu sei fazer para a glória do seu nome, para que o evangelho avance e as pessoas possam ouvir a respeito de Jesus. Amém? Amém. Fica de pé junto comigo, fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça. João, se você puder dedilhar um hino para a gente nessa última oração que vamos fazer para terminar o culto, eu quero conduzir você através de uma oração para a gente terminar. Fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça e a gente vai ter um momento de oração agora. Ao longo desses dias, né, a gente vai encerrar de fato amanhã cedo, mas eu queria te dar uma oportunidade hoje, enquanto todos estão com os olhos fechados e a cabeça baixa, por favor. Eu queria te dar a oportunidade de refletir a respeito de todas as coisas que nós falamos até agora e tomar uma decisão diante de Deus. Seus pastores estão aqui. Os pastores estão orando por você. Seu pastor tem orado pela sua vida, pela sua igreja, pela igreja que você faz parte. E agora é o momento de você se posicionar, cara. Esse acampamento não foi em vão. Deus trouxe você aqui para que você pudesse sair desse negócio transformado, com uma mente renovada, resetada. Tirou o que não presta, colocou arquivos novos. Vamos brilhar por Cristo. Vamos servir com paixão. Vamos chorar. Vamos chorar pelas coisas que o Senhor Deus chora. Vamos nos entristecer pelas coisas que entristecem o coração de Deus. Vamos dar esse reset hoje à noite juntos? Faça aí uma oração do seu lugar, entrega a sua vida a Cristo, diga, Senhor, eu não quero ser só uma pessoa envolvida, eu quero ser alguém comprometido com a sua causa. Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, eu quero que o Senhor use a minha vida poderosamente. Talvez o fruto nunca será uma instituição de nível mundial, como nós vimos alguns exemplos aqui hoje,
mas pode ser um impacto na vida da família, que todas as noites você ouve quebrando pratos ao lado da sua casa e até agora você não fez nada. Pode ser aquela situação no seu trabalho, daquele colega que você viu cheirando uma carreira de cocaína, um pino de cocaína. Pode ser aquele chefe que está traindo a esposa. Pode ser aquele seu superior que é grosseiro. Coloque essa pessoa em oração e diga: Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser usado, eu não quero ser tomado por outras coisas que não sejam aquelas que impactam o seu coração. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer essa oração aí diante de Deus e assumir esse compromisso. Fale com Deus nessa hora. Quantos aqui hoje à noite, por levantar a sua mão, diriam: pastor, por favor, lembre de orar por mim. Hoje eu tomei uma decisão de dar alguns resets na minha vida e eu quero ser poderosamente usado por Deus. Levante e abaixe a sua mão, eu quero orar por você. Amém, graças a Deus, pode baixar, amém. Deus te abençoe, pode baixar, eu já tenho visto sua mão também. Mais alguém? Amém, Deus te abençoe, graças a Deus, amém. Pode baixar sua mão, já tenho visto também, vou orar por você. Amém, graças a Deus, pode baixar, já tenho visto sua mão. Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Amém, graças a Deus, pode baixar sua mão. Senhor, usa a minha vida. Reset. Amém, Deus te abençoe, pode baixar, já tenho visto sua mão também. Procura seu pastor, procura o líder da sua igreja. Fala com ele sobre a oração que você fez e comecem a pensar em como você pode ser uma pessoa mais comprometida com a causa e com a missão. Amém, Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Com a causa que Jesus legou a todos nós. Pai, mais uma vez diante do Senhor, em nome de Jesus, nós oramos com gratidão, suplicando a Ti, ó Deus, que o Seu Santo Espírito aplique cada uma dessas palavras ao nosso coração. Enquanto nós caminhamos para a parte final do nosso acampamento, nós oramos para que a Tua obra em nós continue pelas próximas horas, pelos próximos dias, e que possamos ser instrumentos em Suas mãos, participantes na Sua missão, comprometidos com a Tua causa. Pai, abençoa os pastores, dá visão para cada um deles, ó Pai. Desafia o coração de cada um deles, Senhor, avaliarem diante do Senhor como estão conduzindo suas igrejas, aos pés de Jesus, pelas paixões de Jesus, pelos desejos de Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós oramos com gratidão em Teu precioso nome. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus te abençoe. Pastor. Bem, irmãos, todos nós somos fruto de alguém que se importou, de alguém que saiu da sua zona de conforto e decidiu investir na nossa vida, né? Você pode olhar para o lado, você pode ver para cada rosto que está aqui, você vai ver pessoas por trás. Saíram da zona de conforto, né? Às vezes investiram anos. Posso ver ali, por exemplo, o Bruno e o Adra, né? Lembro deles pequenos lá na igreja. Quantos anos de investimento, né? Para eles estarem ali agora, uma bênção. O irmão Leilson, né? Mateus saiu da zona de conforto dele e decidiu ir pedalar com o Leilson. Mas aí o Leilson descobriu que ele nem pedalava. Mas ele comprou lá uma bicicleta, uma roupa para pedalar, para poder chegar até ele e poder andar com ele. Então todos nós somos fruto, não necessariamente de um pastor, pode ser também, mas de alguém que decidiu sair da sua zona de conforto e às vezes até fazer uma ligação, mandar uma mensagem, né? Começar a investir naquela vida. E se você olhar para a vida de Cristo,
você vê que Cristo investia nessas vidas. Ele faz questão de passar por Samaria, naquele poço, para falar com aquela mulher, para investir na vida dela. Ele podia estar falando para multidões, não podia? Mas decidiu falar com aquela mulher. Então Deus tem nos desafiado a isso nesses dias. Lá em Maracaju, a gente passa pelo caixa do mercado, minhas filhas e eu, e tem um caixa lá. E toda vez que a gente chega no mercado, é aquele caixa que atende a gente. E as meninas falam: pai, aquele homem usa batom. Aquele homem tá todo maquiado, que estranho. E aí eu falo: a gente precisa orar por ele. Para Deus abrir uma oportunidade para a gente falar com ele. A gente não sabe o que aconteceu com ele, mas ele precisa ouvir de Cristo. Ele precisa de alguém que não só o julgue, mas alguém que se importe com ele. Então nós precisamos fazer isso. Deus tem tocado nos nossos corações esses dias, tem sido uma grande bênção. E eu espero que você saia daqui animado para a guerra. Às vezes a gente acaba o acampamento e diz: ah, que pena. Tá tudo tão bom, aquela comunhão, a comida, tá tudo uma maravilha. E agora vamos voltar para a realidade. Saímos da nossa bolha, vamos voltar para a realidade. Não. Sai daqui animado, esperando que Deus trabalhe em sua vida. Amém. Saia daqui com essa sede de ser usado por Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E assim como o Senhor fez com Pedro, indo até ele, mesmo depois dele sair com os demais discípulos para voltar à antiga profissão, o Senhor também vem até nós perguntar se nós o amamos. Assim como aquela igreja que colocou o Senhor de fora, em Apocalipse 3, é o Senhor quem vai até a porta e bate. E disse: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor é o Deus de novas oportunidades, de novos engajamentos, de novos compromissos. E nós nessa noite estamos novamente colocando diante do Senhor as nossas vidas, desejosos para que o Senhor nos use, a cada um de nós. Pedimos isso, pedimos a sua bênção para a vida de cada um, cada missionário que está aqui nessa noite. Nós também te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que têm trabalhado, têm feito esse acampamento, algo tão especial. Agradecemos por esse local, agradecemos pelo sol, por esses dias que o Senhor nos tem dado. Há poucos dias estava tão frio, estava chovendo, e nós oramos, e o Senhor deu esses dias maravilhosos para nós, então nós agradecemos. E nós agradecemos também agora pelo alimento que o Senhor nos dá, pedindo a sua bênção por ele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, já oramos pelo alimento, e eu já vou perguntar como